Então vamos dar início à nossa reunião, dia 12 de julho de 2017. Lendo aqui a questão 670 do Livro dos Espíritos. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? E a resposta foi a seguinte: não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os espíritos tinham então a envolvê-lo o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Quando nós nos reportamos ao passado, quase sempre temos a sensação de que isso não nos diz nada a respeito. Se nós falamos de duelos, a duelo é uma coisa que a gente só vê em filme de cowboy, ou então naqueles filmes antigos de espadachim. E perdemos a referência dos comentários que envolvem as questões do duelo. No caso dos sacrifícios, que começou lá na antiguidade, com o sacrifício de animais, mas que depois aspiadamente progrediu para o sacrifício dos seres humanos, também pensamos que isso não nos diz respeito, porque de uma forma ou de outra a gente já tem uma certa ojeriza a esse tipo de violência. Tudo isso é fruto do nosso próprio processo de progresso espiritual. É óbvio que em alguns momentos, quando nós estamos desnorteados ou muito chocados com algumas situações, parece que voltam esses ímpetos, esses instintos passados, e bem que pensamos às vezes: se eu pudesse eu faria, se eu tivesse condições eu condenaria, e assim sucessivamente. Mas só a introdução dessa condicionante, se eu pudesse, se ninguém soubesse, se eu não fosse culpado, parece que já traduz que temos referências diferentes. Tem pessoas que não admitem absolutamente nada de mal contra quem quer que seja, ou o que quer que seja. Tem pessoas que ainda pensam de forma a dizer: nessa situação ainda valeria a pena a condenação, ainda valeria a pena a punição. Mas quando a gente vê hoje o próprio método educacional das crianças, em que a violência praticamente ela vem sendo rechaçada e a cada dia de uma forma mais firme, nós entendemos que a liberdade de pensar, de agir, ela vai se impondo. E nisso coincide com outro ponto que os espíritos colocaram para Allan Kardec: o de que, à medida em que o intelecto, à medida em que a inteligência vai se desenvolvendo, nós passamos a ter outras referências sobre a equiparação entre as coisas boas e más. Muitas vezes é difícil a gente comparar algo quando a gente não tem sensações nessa direção. Por exemplo, de ontem para hoje, quase todo mundo em Natal deve ter dito: tá frio. Muita gente deve ter tirado roupas que estavam guardadas, mantas que pareciam nunca mais serem necessárias. E aí quando alguém nos diz assim: mas eu estive num lugar que estava a zero, a pessoa diz: mas o frio que eu senti ontem, como se o frio que a gente sentiu esta noite fosse muito menor ou muito mais forte do que um frio de uma outra pessoa que está numa região com 0 graus. Mas por que todo mundo, de ontem para hoje, ou quase todos nós, nos nossos papos, nos nossos diálogos, quem sabe aí nos WhatsApp da vida, não estamos comentando essa queda de temperatura? Por que isso?
Porque nos afetou diretamente. Na hora que alguma coisa nos afeta diretamente, nós, a partir de então, passamos a ver com outros olhos e damos uma nova consideração ao que está sendo abordado. Como no caso dos duelos, como nesse caso dos sacrifícios, isto hoje é praticamente inexistente. Quando acontece alguma coisa deste tipo, a gente já fica sobressaltado. Recentemente, uma senhora estava com sua criança no supermercado e a criança queria pegar algo, e ela reclamava e ela foi elevando o tom de voz até que ela deu um tapa na criança. Mas não demorou 1 minuto, apareceu um policial e a levou. E aí surge agora uma série de circunstâncias. Primeiro, ela poderia bater, alguém poderia delatar, e a criança naquele momento vai ficar com quem? Como é que se resolve a questão social, a questão emocional, a questão psicológica, que surge de um ato de descontrole? No fundo de tudo, surge uma situação mais real. Você vai ter que repensar quando você quiser agredir alguém, nem que esse alguém seja o seu próprio filho. Por quê? Porque não deixa de ser hoje esse o sacrifício que nós vimos. Antes o sacrifício era matar, era imolar. Hoje, muitas vezes, é castigos muito severos. Isso já está sendo levado em conta à conta de sacrifícios. Tudo isso nos indica de que, como sociedade, nós só temos uma opção: ou progredimos ou progredimos. Dentro dessa ótica, surge um comentário que às vezes ganha coro muito forte, dizendo: mas o mundo está cada dia pior, mais violento, mais agressivo. Normalmente a gente diz isso por conta daquilo que está acontecendo perto da gente, daquilo que mais uma vez nos tocou. Porque, por outro lado, existem movimentos hoje no mundo inteiro a favor da paz, a favor da tranquilidade, a favor do equilíbrio entre os seres, entre as sociedades, entre as nações, ainda que por trás disso o móvel não seja uma boa índole humana. Mas não tem jeito, nós vamos sendo quase que coagidos pela própria força dos atos a nos dirigirmos, a convergirmos para alguma coisa que seja boa para todo mundo. Porque antigamente o princípio era isso: tem que ser agradável para mim, não importa a vida de quem que vai custar. De repente agora tem que ser para mim e para os meus. Mas de repente a gente descobre que se tudo é muito bom para mim, para os meus e para mais ninguém, eu vou ficar totalmente isolado, eu serei uma ilha dentro da sociedade e, portanto, estarei com a possibilidade de contar com todo o entorno contra o meu status, a minha situação. E isso obrigatoriamente me leva a ter que repensar. Então, antes a gente queria que algo funcionasse muito bem para o meu filho, e de repente não pode o meu filho ter tudo e o outro não ter nada. Dentro desse esquema, nós começamos a perceber que os sacrifícios deixam de ser agora individuais e nós entramos numa zona agora de sacrifícios coletivos. Eu tenho que abrir mão de um pouco de alguma coisa para que o todo se beneficie. Porque quanto melhor equilibrados estivermos todos, melhor será para todo mundo. E aí, pontuando ainda, esse computador de João é mágico, ou obsidiado, as duas uma. Então, como nós víamos colocando, muita gente pontua hoje de que tem muita violência, de que tem muita corrupção, de que tem tudo. Ok, Jesus nos coloca com muita propriedade da necessidade do escândalo. Mas quando ele assevera: ai daquele por quem o escândalo vier, a gente ainda está pensando no castigo que ele vai merecer. Quando na realidade, creio eu, ai daquele por quem vier, vai ser o tamanho da necessidade de reparação que ele vai ter que enfrentar. É mais ou menos como a gente chegar em casa e bagunçar tudo. Deixa a copa toda virada, os pratos sujos, entra com o sapato cheio de areia, sai manchando a casa toda, tira uma roupa, joga para um lado, pega uma coisa sem querer, bate, quebra e deixa os cacos no chão. Ah, mas você diz: mas eu estou sozinho. Meu mundo é este, até que chega alguém na sua casa.
E esse alguém pode se machucar nos cacos, pode se contaminar com o lixo que está espalhado, pode querer fazer uso de uma louça e ela está toda suja, e ainda vai passar que você é uma pessoa extremamente irresponsável consigo mesma. O que vai acontecer? Bom, já que eu fiz tudo isso, agora vamos à luta. Vou ter que tirar um bom tempo do meu tempo para poder agora reorganizar tudo. Esse é o ai daquele por quem o mal venha. Nós estamos agora vivendo um momento típico de bom aprendizado. Seja pelo excesso de selvageria da humanidade, seja até pelo descaso que muitos têm para com a própria sociedade. Nós estamos tendendo a ir para um caminho em que todos teremos que ter uma reflexão mais séria para que a gente reavalie, porque antes a culpa era do governo, antes a culpa era do país, antes a culpa era... E a gente tinha culpa para todo mundo, e nós estávamos sempre fora desse regime de culpas. A culpa era do outro. E hoje, de repente, nós descobrimos que a culpa é nossa. A culpa é nossa quando ostentamos, a culpa é nossa quando não temos cuidado com a nossa chave na nossa porta, a culpa é nossa quando a gente menospreza o valor dos outros, a culpa é nossa e a culpa é nossa e a culpa é nossa. Não, mas esse problema político que está acontecendo, a culpa é nossa, fomos nós que os colocamos lá e já sabíamos que eles eram assim. Porque não entrou nenhum político novo. Há quanto tempo são os mesmos? Então a gente já sabia, eles não se tornaram corruptos do ano passado para cá. Nós já acompanhamos isso há muito tempo, só que isso veio tão virulento que antes a corrupção era bem pequena. A gente até dizia, não rouba, mas faz. Agora eles roubam e já não fazem. Aí então a culpa é deles? Não, a culpa é nossa, porque a gente deixou. Tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Sem querer generalizar, e por outro lado já generalizando, nós somos culpados, nós somos extremamente passivos com o problema que precisaria ser corrigido. Só que para eu me meter nisso, eu vou ter trabalho. Eu vou cuidar da minha vida. Todos nós pensamos assim, e aí não cuidamos da vida do vizinho, não cuidamos da vida da rua, não cuidamos sim só para fofocar, e não para tentar fazer algo melhor. Regularmente eu vou a um barzinho que tem, principalmente agora que a moça que trabalha conosco está de férias, e é impressionante porque quando a gente chega, o pessoal pergunta, vai beber o que? Não, água de coco e eventualmente refrigerante, mas normalmente é água de coco para mim e para os meus filhos. E às vezes os garçons dizem, mas o senhor não quer nem uma cervejinha? Um vinhozinho nesse frio? Não quero, obrigado. Mas fica lá o cartaz, porque é estranho você não querer. Mas de repente alguém vê que alguém não quer. Eu não estou dizendo a ninguém que não beba, mas eu estou mostrando que eu posso ser feliz do mesmo jeito sem beber. Qual é a diferença que faz? Porque na hora que eu sou feliz porque eu bebo, eu não sou feliz, eu sou um bêbado. Ou eu sou um bebedor, ou eu sou um beberrão. Agora, na hora que eu tenho a minha postura, ainda que eu não corrija o mundo, eu estou dizendo ao mundo que eu tenho a minha postura e que não precisa estar na postura dos outros. E assim vale para qualquer coisa da nossa vida. De repente a gente vê às vezes grosserias. Eu particularmente vejo de vez em quando casais que entraram abraçados, sai um na frente e o outro 1 quilômetro atrás. Eu acho isso tão esquisito. Afinal de contas, somos ou não somos parceiros? Se eu sou parceiro de você e você é meu parceiro, por que a gente não pode andar junto? Mas isso é coisa de antigamente. Não é coisa de antigamente, não, isso é coisa do coração, é coisa da emoção. É de quem quer evitar os duelos, é de quem quer evitar os sacrifícios. Eu não tenho por que me sacrificar de estar distante de você. Se eu gosto de você, por que eu não estou junto? E se eu não gosto, por que eu não me esforço para gostar? Então as questões não são do mundo, as questões são nossas. Nós podemos fazer um mundo diferente, sem revoluções, sem duelos, sem sacrifícios maiores. Porque na hora que a gente faz alguma coisa com consciência, para o outro aquele é sacrifício, para você não é nenhum. Então na hora que eu peço uma água de coco, eu não estou me sacrificando a coisa nenhuma, pelo contrário, eu estou tomando uma coisa que é bem mais saudável e muito mais saboroso. E qual é o problema? Não tem nenhum problema. Mas todo mundo nesse frio toma vinho. Sim, eu não sou nem todo mundo, nem eu quero vinho. E daí qual é o problema? Não, mas então agora a gente vai tomar um chocolate. Eu não posso tomar chocolate, eu tenho aumento de pressão. Então por que eu vou tomar chocolate? Só porque está todo mundo tomando? Não, então eu tomo um café. Não, eu prefiro um chá. Mas você é muito antigo, tomar um chá? Não.
Eu quero um chá, simplesmente isso. Nem sou antigo, nem sou novo. Eu sou eu. Quantas vezes a gente escuta músicas, poesias, até propagandas comerciais dizendo: você tem que ser você mesmo. A gente escuta isso, mas na hora que a gente está na multidão, a gente é igual a todo mundo. E não é ser igual para ser igual ou para ser diferente. Nós somos iguais nos erros, nós somos iguais nos comprometimentos que não nos constroem nada. Sejamos nós mesmos, mas com a cabeça no lugar. Não entre na dança só porque o mundo é violento, não vai ser mais um violento. Por que você precisa ser violento só porque todos são? E quando é que vamos deixar de ser se ninguém não se mobiliza na força ao contrário? Essa questão, portanto, que foi colocada hoje aqui, que aparentemente não nos diz respeito, sacrifícios humanos, diz respeito sim quando a gente pode introjetar isso. Eu vou fazer um sacrifício humano, o meu. Eu vou evitar determinadas coisas que eu gosto em função de um bom exemplo, em função de uma melhor sociedade, em função de gerar uma vida melhor para todo mundo e não apenas só para mim. Por que que eu tenho que ser igual ao outro? Principalmente nas coisas ruins. Finalizando, quando a gente viu a questão do movimento feminista surgindo, ele demorou muito a se implantar, por uma questão muito simples. Não era um movimento feminista, era um movimento machista ao contrário. Se os homens foram machos demais, agora são as mulheres que têm que ser machas demais. E isso deu errado, completamente errado. Porque a gente estava lutando, no caso a sociedade estava lutando pelo direito ao errado e não pelo direito ao certo. O grande movimento feminista, na minha visão, sem querer com isso dizer que eu sou um estranho no ninho, o grande movimento feminino é fazer com que os homens entendam que a delicadeza, a educação, o romantismo fazem parte da vida e que jamais deveriam sair de nossas vidas. Nós podemos viver muito melhores, desde que a gente procure a onda certa. Do contrário, a gente não chega na margem, porque a gente vai levar caldo o tempo inteiro. Vamos relaxar um pouco. Vamos aproveitar essa onda de frio para aquecer nossas almas. Em vez de nos preocuparmos só com o chá, com o café, com o cobertor, que tal a gente pensar na noite mais fria, bem mais recolhido, abraçados com os nossos seres amados, a gente fazer uma prece conjuntamente, falando cada um como se fosse todos. Fazer uma oração mais contida, mais contrita e ao mesmo tempo mais ampla e mais abrangente. Fazer uma oração onde ela não passará de um grande diálogo, um diálogo de nós com aqueles que podem nos proteger, fortalecer, nos dar a melhor qualidade de vida. Todos nós temos pessoas queridas ao nosso lado e todos nós temos pessoas queridas também do lado de lá. Nós podemos conversar com essas pessoas, nós podemos lhe pedir proteção, ajuda, companhia, porque quão ruim às vezes a gente nos sentir sozinhos. E essas almas estão perto de nós. Precisamos apenas dar-lhes ombro e ouvidos. Oremos para vencer o frio interior, da mesma maneira que buscamos o cobertor para o frio do corpo. A oração é o nosso melhor cobertor interno, onde nós podemos, por isso mesmo, viver com muito mais qualidade interior, tendo uma vida de mais harmonia. Relaxemos, respiremos profundamente, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor. Agradeçamos a Deus pelas oportunidades que nos surgem a cada dia. Agradeçamos a Deus por todas as benesses que estão sempre a envolver nossas vidas. Agradeçamos pela família,
pelos pais, pelos filhos, pelos parentes e pelos amigos. Agradeçamos por termos uma base interior que nos leva a pensar no bem e a sentir o bem quando ele nos atinge. Agradeçamos pelo ar que nos possibilita a existência aqui na Terra. Da mesma maneira pela água, pelos alimentos, pela natureza. Mas agradeçamos a Deus pelo nosso corpo, esta máquina tão perfeita, que mesmo quando nos apresenta doenças, ainda aí resplandece, dotando-nos das melhores condições para uma vida em perfeita continuação dos nossos compromissos com o bem. Muito obrigado, meu Deus, porque dormimos ontem e acordamos hoje. Muito obrigado, Senhor, porque perambulamos pelo mundo espiritual, enquanto o nosso corpo se refazia das energias necessárias para a nossa manutenção nele. Muito obrigado, Senhor, pelos exemplos que a cada instante nos surgem, todos eles nos convidando à reflexão, todos eles mostrando-nos a tua grandiosidade em nossas vidas. Agradecidos, inspiramos profundamente, levando para dentro de nós não apenas o oxigênio, mas as emanações de energias que se encontram aqui em abundância para cada um de nós. Expiramos com paz e voltamos a inspirar, trazendo para nós as tuas bênçãos. Os amigos espirituais que sempre preparam previamente o nosso ambiente. Estes amigos que nos envolvem com suas energias, com seus abraços. Recebem agora um reforço dos nossos magnetizadores, que passam a nos doar energias também, de uma forma muito direta. E estas energias, convenientemente manipuladas pelo mundo espiritual e inteligentemente absorvidas por todos nós que as buscamos. Tudo isto forma um conjunto de bênçãos diretas que nos envolvem corpo e alma. E nos fortalece para a vida. Inspiremos estas energias, absorvendo-lhes a vida, o tônus vital, tudo aquilo que é bom para a nossa existência. Que estejamos, Senhor, totalmente abertos para captar tudo isto. Que os bons espíritos, que os nossos anjos de guarda nos abracem, nos recebam, nos acolham e nos fortaleçam. Que suas proteções sejam bem recebidas pelo nosso psiquismo e que, independente de qualquer crença, estejamos abertos à vida, com ela vivendo em intensidade e harmonia.
Absorvamos mais um pouco destas energias, expirando com gratidão, inspirando, captando-as, expirando, dizendo muito obrigado, Senhor. Permaneceremos em oração enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas. E ficaremos meditando sobre este universo de bênçãos que temos aqui neste instante, absorvendo-lhe, portanto, o que há de melhor para as nossas vidas. Mantenhamos-nos em oração.